Olá a todos, este vídeo é uma continuação do meu vídeo anterior, que eu explicava todos os conceitos, todos os conteúdos que foram gerados durante o curso de Algoritmos e Lógica pelo professor Clayson, e que após concluir esse curso pela plataforma Udemy, eu criei esta página para expor esses conteúdos, e no vídeo anterior eu expliquei todo o conteúdo dele, e este vídeo é apenas uma continuação, que para começo de conversa havia alguns títulos que estavam escritos de maneira errada, ou que estavam faltando algumas informações. Então, desse lado esquerdo, no qual eu explico a parte de Portugal, tinha alguns erros de português, ou que faltava algumas palavras, e agora já está corrigido. Estrutura de repetição para faca, enquanto faca. Então, estrutura de repetição enquanto faca. Estrutura de repetição, repita até. Estrutura de repetição, repita até. Então, esses títulos tinham alguns erros e eu já consertei. E para finalizar esse projeto dessa página como um todo, eu incluí o último assunto que faltava ser comentado, que fez parte deste curso, e eu reservei esse vídeo para explicá-lo, o Git e GitHub especificamente. Então, Git e GitHub. O que seriam essas tecnologias? Bom, ambos eles partem de algum repositório. Então, eles atuam principalmente em repositórios. Então, inicialmente, o que seriam repositórios? Seria esse local onde eu consigo armazenar, consigo hospedar o meu código-fonte, e que na maioria das vezes, ou quase sempre, ele contém um sistema embutido que vai controlar as versões desse projeto, deste repositório. Então, é nesse repositório que eu armazeno e hospedo o meu código-fonte. Só que em todos os casos, todos os projetos eles são feitos por equipes de desenvolvedores, um tech lead ou mais pessoas. Então, para controlar esse versionamento de código-fonte, esse controle de inúmeras versões que podem surgir de acordo com o que cada pessoa faça, é que foi criado e é utilizado o Git, um sistema de versionamento para controlar o versionamento do código-fonte, de forma que muitas pessoas possam criar versões, possam melhorar o projeto, mas que, para que não haja conflitos ou perca de conteúdo, é que é utilizado esse sistema de versionamento, que entre muitos deles o Git é um dos mais utilizados e um dos mais famosos que são utilizados hoje em dia. Então, o Git ele vai ser responsável por controlar esse versionamento dessas versões que podem surgir, de uma forma que gerem históricos de tal dia, tal mês, tal semana foram incluídas, foram excluídas linhas de códigos, foram removidos alguns arquivos, foram criados alguns arquivos que foram feitos pela pessoa XYZ. Então ele traz esse histórico de todas as alterações que foram feitas e quais as pessoas que fizeram essas alterações. Então, o Git ele faz esse controle de versionamento, e a plataforma GitHub, que eu estou mostrando nesta imagem, ela vai hospedar
é uma plataforma remota que está disponível para todos na World Wide Web, na internet, para que é uma plataforma criada para hospedar o código-fonte e utilizar esse sistema de versionamento, que no caso é o Git. Então esses três termos eles se completam: repositório que é esse que vocês estão vendo, Git e GitHub. Então esse repositório vai conter o código-fonte. O Git ele vai controlar as versões que vão ser geradas deste repositório, e o GitHub vai oferecer essa plataforma online para hospedar esses repositórios. A ideia principal é esta. E focando para esse lado direito, eu quis destacar esses comandos Git. Então, para fazer todo esse gerenciamento e controle de versões, são utilizados alguns comandos Git. E eu separei alguns, ou os principais, que foram utilizados neste curso, Algoritmos e Lógica, e talvez eu tenha incluído um ou outro que eu já utilizei bastante, porque eu também já trabalhei na área. Então, de forma geral, todo esse versionamento em um projeto existente vai ter o que? Já vou adiantando para complementar o que vai vir na frente e corresponde com esta imagem do lado direito. Então, todos os códigos eles possuem um ramo, uma versão separada, uma versão de desenvolvimento que precisa ser aprovada por outras pessoas, que vai incrementar algum recurso novo que é chamado de feature. Cada recurso novo é chamado de feature. Precisou incluir algum botão, precisou numa outra versão que pegue esse botão e faça alguma interação. Então cada um deles é algum recurso novo. Esse recurso novo é chamado de feature. Então eu tenho os ramos trunks ou ramos main, que são os ramos principais, que seriam as versões finais. Então, por exemplo, 1, 4 e 9 seriam as versões finais, que já foi tudo implementado e testado. Os ramos 2, 3, 5, 6, 7, 8, por exemplo, são versões que estão em desenvolvimento, são versões separadas da versão principal para implementar novas funcionalidades, fazer correções, e todas essas versões elas correm em ramos, o que chamamos de ramos. Então tem as branches. Os branches são os ramos, então o ramo principal e tem outros ramos. Então o ramo da pessoa X para uma determinada funcionalidade. Aí já uma segunda ou terceira. E uma vez que esse ramo ele foi criado por esta outra pessoa, ela criou uma outra versão, ela implementou alguma coisa nova, ela precisa no GitHub criar um pull request para fazer uma solicitação de alteração, para que o código que ela criou, que ela modificou baseado na principal 1 e 4 aqui, por exemplo, ela possa ser apresentada para os demais desenvolvedores, tech leads, gerentes, para que eles possam analisar e aprovar esse código. Uma vez que esse pull request foi aprovado, é feito um merge, uma mescla, uma fusão do conteúdo da minha branch secundária, separada ali, para o ramo principal. Então, de uma ramificação chegou no ramo principal. Isso é o merge, M-E-R-G-E, merge. E através desse comando é que é feita a mescla, a fusão do conteúdo desse ramo
dessa versão separada para a versão final. É como se houvesse versão 1, versão 1.1, versão 1.2, versão 1.3, versão 4. Então, as versões finais são o ramo principal, versão 1, versão 4, versão 9, versão 12, e as versões separadas que ainda estão em desenvolvimento, estão sendo implementadas algumas funcionalidades novas, são ramos separados. Então é 1.1, 1.2, 1.3 até chegar no ramo principal. Então, em uma sequência, partindo do pressuposto que este projeto ele já exista remotamente na internet, eu posso no terminal digitar git clone o nome deste projeto. Então, por exemplo, git clone, aqui eu tenho um exemplo aqui, git clone https://github.com/ o nome de usuário de quem criou esse projeto / o nome desse projeto.git. Então vai ser possível fazer uma cópia exata, uma cópia perfeita desse repositório remoto para a máquina local. Então é do repositório remoto para a máquina local. E depois temos o Git Status. O Git Status ele vai mostrar os arquivos que estão rastreados e os que não estão rastreados, se possui algum commit, que eu vou explicar mais para frente, algum commit atrasado ou que ainda precisa ser feito, e o ramo que atualmente está sendo manipulado, está sendo controlado. Então, pelo Git Status eu consigo ter essa informação de qual ramo eu estou, quais são os arquivos que precisam ser rastreados e os que já estão rastreados, e dizer se eu tenho algum commit pendente, ou seja, tem alguma versão pendente de ser lançada, vamos dizer assim, na linha do tempo, que é aquele histórico que eu comentei anteriormente. Que histórico seria esse? 4 meses atrás, 1 mês atrás, 2 semanas, 5 horas atrás. É essa linha do tempo. Então, quando eu crio um commit, eu estou criando uma versão que vai ser registrada numa linha do tempo. Então, a minha versão, por exemplo, 4B0377, ela foi lançada há 4 meses atrás. Então, é um commit, eu tenho uma identificação desse registro que foi feito há 4 meses atrás. Então, eu enviei uma nova versão para o meu repositório, nesse mesmo ramo, há 4 meses atrás. Então, pelo Git Status, você tem um pouco dessa noção de qual o ramo que você está, quais os arquivos não rastreados e se tem algum commit pendente. E para atualizar esse histórico, precisa começar pelo git add espaço ponto, ou se preferir, git add espaço o nome desse arquivo, se você quiser rastrear um arquivo só ou vários arquivos. Se quiser rastrear todos os seus arquivos, é git add espaço ponto. Então eu vou pegar todos os meus arquivos novos ou modificados e registrar nesse sistema de versionamento. Então eles passam a ser de não rastreados para rastreados. Então eu vou adicionar git add espaço ponto, eu vou adicionar todos os meus arquivos novos ou modificados no sistema de rastreamento. Eu vou rastreá-los dentro do meu sistema de versionamento. E uma vez que eles estejam rastreados, é preciso criar esse histórico, é preciso registrar esses arquivos na linha do tempo. Então eu posso utilizar o git commit -m mensagem descritiva, ou seja, por exemplo, git commit -m, aí dentro dessa mensagem eu coloco HTML reformulado, mais opções inseridas.
Então eu vou dizer através dessa mensagem o que a minha versão está fazendo, o que ela traz de novidade em relação às versões anteriores. Então, através dessa mensagem, eu consigo descrever o que eu estou alterando. Então, eu estou adicionando todos esses arquivos que estão rastreados na linha, eu estou adicionando todos eles na linha do tempo como uma nova versão. Então, essa versão nova foi registrada nesse dia, nessa hora, nesse minuto, nesse segundo. Então fica registrado um número que vai estar associado com uma determinada data, que foi feita uma versão por tal pessoa em tal dia. E também pode-se criar novos ramos. Então git checkout novo ramo. Aí o nome vai ser o que eu quiser que seja. Mas o comando em si é este: git checkout. Aí talvez possa ser que tenha alguma opção, por exemplo, esse "-m". Então ele tem alguma opção de especificar alguma coisa. Então talvez tenha faltado essa opção aqui, mas pelas experiências que eu tive, alguns exemplos que eu já vi do Git Checkout, algumas pessoas colocam "-b", tracinho "b". Então Git Checkout "-b", ou simplesmente git checkout, colocando o nome desse novo ramo. Esse git checkout novo ramo seria essas versões 2, 3, 5 aqui. Isso. Então seriam esses novos ramos. Então git checkout novo ramo, ou eu vou trocar para um ramo existente. Por exemplo, ele já exista, então alguém criou a versão 1.3 e eu vou gerar a versão 1.4. Então eu mudo do git checkout para a versão 1.3, faço as minhas alterações no 1.3, para depois eu enviar essa nova versão. Só que no caso do git checkout, ou ele muda para um ramo que já existe, ou ele cria uma. Então, se caso o novo ramo não exista, ele passa a existir a partir do momento que eu envie para o meu repositório remoto, caso ele não exista. Então, o git checkout tem essas duas funções: de trocar para um ramo que já exista, caso ele não existir, é criado um novo ramo. E git push. Git push também é muito importante. Para quê? Para eu pegar a minha versão que eu tenho na minha máquina local já trabalhada e já testada, para eu enviar a minha versão local para o repositório remoto. Então eu utilizo o comando git push. O git push ele vai pegar as minhas modificações locais e enviar para o repositório remoto. Então quando envia, se eu envio estando na rota principal, na rota main, no ramo main, desculpa, pelo ramo main ou pelo ramo trunks, ele vai ser enviado direto. Se eu estiver em um novo ramo, na versão 1.4, vamos dizer assim, 1.3, 1.4, e for esse novo ramo aqui, eu vou enviar para o meu repositório remoto o novo ramo, a minha nova versão em uma outra ramificação, e o ramo principal ele permanece intacto. Então, se eu criei a versão 1.4 e enviei para esse repositório remoto através do git push, ele vai manter a versão 1.0 normal, essa versão 1.1, a versão 1.2 e a versão 1.3 intactas. Ele não vai alterar os outros ramos, ele só vai incluir um novo ramo, porque é esse que eu estou enviando agora. E o git pull, que é esse comando aqui embaixo, o git pull, ele faz o inverso. Então ele baixa a versão que está no repositório remoto e cola, vamos dizer assim, ele baixa essa versão remota para a minha máquina local. Então eu resgato a versão que está
no repositório remoto para a minha máquina local. Então, a versão que eu estiver trabalhando ali, os arquivos que eu estiver naquele momento, eles vão ser substituídos pela versão remota. Então, se eu estou no ramo main, na minha máquina local, e eu estou a um commit atrás, e eu fizer esse git push, ele vai manter a versão que eu já tinha e incrementar com essa atualização nova que houve no ramo principal. Da mesma forma, se eu tiver no ramo principal e eu for para o ramo, for para outro ramo e fazer o mesmo git pull, ele vai substituir o código que eu estou vendo localmente ali pelo conteúdo do ramo remoto, o repositório remoto. E importantemente, eu preciso especificar quem é esse repositório remoto, para onde eu vou enviar essa informação. Daí que vem o git remote add origin https github.com/seu-usuário/seu-projeto.git. Então eu vou vincular o meu repositório local com o repositório remoto. Eu vou abrir uma conexão entre o meu Git local com o Git remoto, que eu especifico pelo comando git remote add, e eu digo qual é a propriedade, um apelido padrão que eu vou dizer, origin. Então esse é o meu repositório remoto, e o link vai dizer qual é esse repositório remoto. Então com isso eu faço a ligação entre o meu Git instalado localmente e um repositório remoto. E aqui temos o merge, que significa mescla ou fusão, e pull request, que significa solicitação ou requisição de mudança. E é isso que eu havia explicado no começo, porque temos os ramos, e conforme temos os ramos principais, as versões finais e as versões parciais, as versões separadas, as versões em desenvolvimento. E o pull request e o merge, eles andam juntos. A partir de que essa versão intermediária 1.3 foi criada, eu posso criar uma requisição para os meus amigos desenvolvedores, para o líder técnico, avaliarem a minha versão antes de se mesclar ou se fundir com a versão principal, que no caso, por exemplo, aqui seria a 4.0 ou 2.0. Um exemplo. Então o merge ele serve para fazer a fusão desse ramo separado com a versão principal, e o pull request vai dizer, olha, meus colegas de trabalho, vocês podem analisar o meu código fonte e aprovar para que possa ser mesclado com a versão principal. Então daí que nasce a versão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 até chegar na versão 2.0, por exemplo. No exemplo aqui eu coloquei a versão 1.1, inclusão de um novo botão interativo. Versão 1.2, criação do arquivo JS. E versão 2.0, botão incluído e funcionando. Então é esse o fluxo que eu gostaria de explicar. Então em linhas gerais foi isso que foi passado em aula e foi isso que eu entendi. E eu estou expondo esse entendimento através desta página, que vocês podem ver que está localmente rodando na minha máquina. Assim que estiver tudo pronto, eu envio, eu vou postar esse projeto no GitHub. E para finalizar, também nas últimas aulas do curso de algoritmos e lógica parte 1, foi passado alguns desafios chamado Camel Case e Missing Numbers.
dessa plataforma chamada HackerRank. A plataforma HackerRank, ela é uma plataforma de desafios práticos, onde eu posso escolher a linguagem que melhor for para mim, para trabalhar em soluções de desafios que vão dos mais fáceis para os mais difíceis. Então, eu tenho desafios separados por tópicos, por exemplo, algoritmos, coleções, vetores e os mais pedidos pelas empresas e até algumas vagas diretas também. Então o, o HackerRank é uma plataforma onde eu posso treinar com algoritmos, eu posso treinar os algoritmos e a solução desses algoritmos. Então, determinados problemas, e eu posso treinar a minha programação, a minha linguagem de programação, para resolver algum problema. Isso também é avaliado pelas empresas. E dentro desse curso foram expostos dois problemas, o Camel Case e o Missing Numbers. Nesse caso aqui, para expor esses problemas e resolver dentro desse vídeo, o que eu vou fazer é que para fazer isso eu preciso estar conectado a uma conta, e no caso eu já abri esses dois links aqui, ó. Então temos dois problemas, o Camel Case e o Missing Numbers. O Camel Case é aquela situação onde, deixa eu só traduzir aqui, foi. Então, o Camel Case, o que acontece com ele? Ele é aquela situação onde eu tenho palavras compostas que a primeira palavra é minúscula normal e a primeira letra da segunda palavra ela é maiúscula. Obedece o alfabeto normal, mas a primeira palavra subsequente, a primeira letra dela é maiúscula. E esse problema, esse exercício propõe o que? Dado uma string, dado um texto com 3 palavras, por exemplo, 1, 2, 3, quantas palavras tem? 3. E como é que eu vou identificar que tem 3 palavras? Porque eu vou considerar que a primeira vai ser sempre maiúscula, então eu sempre vou ter uma, e as outras palavras eu vou identificar por ser a primeira letra maiúscula. Isso, então eu vou receber uma string, eu vou receber um texto, vamos dizer assim, uma frase, e dessa frase eu tenho que capturar e dizer quantas palavras tem nessa frase, quantas palavras tem nessa string. Então eu recebo uma string de entrada para ser analisada, e eu, como retorno, como devolução, eu vou dizer 5. Tem 5 palavras, tem 3 palavras. Então, por exemplo, save changes in the editor. 5 palavras. Save changes in the editor. 5 palavras. Assim como está mostrando aqui. E como é que eu faço para ter esse retorno, esse exemplo, ter essa saída com o número? Então, aí que é disponibilizado esse painel interativo onde eu posso escrever o código para solucionar esse problema e enviar esse código para o HackerRank depois de passar por vários testes e ser uma forma de treinar a programação de modo geral e ir melhorando a cada dia, para que se eu encontro algum problema parecido algum dia em alguma entrevista de emprego, eu possa usar esses conhecimentos para chegar em alguma solução. Então, por exemplo, no Camel Case eu posso utilizar duas abordagens que vão me trazer os mesmos resultados, que é trazer, tem 5, tem 3 palavras. Então, por exemplo, eu começo criando a variável temporária. A variável temporária, e eu estou usando o JavaScript. Essa variável temporária, eu vou pegar s.replace. Então eu vou escanear, vamos dizer assim, essa string s, eu vou escanear a frase.
E eu vou buscar dentro dessa frase o seguinte: eu vou utilizar as expressões lógicas. Eu não sei por que está assim. Não sei se eu apertei algum insert, alguma coisa. Não sei se eu apertei algum botão errado. Ou se é a própria plataforma, aí eu já não sei dizer. Eu vou recarregar. Deve ser alguma falha interna deles. Bom, mas enfim. O que eu vou conter aqui? Replace. Então eu vou varrer a minha string, o meu texto, e vou buscar as combinações de palavras, de caracteres, de letras, que atendam a um critério, a um requisito, que é o que? Barra, colchete, A maiúsculo, tracinho, Z, colchete, barra, G. Então, o que acontece? Eu estou passando a minha regex. O que é uma regex? A minha regex é nada mais nada menos que uma expressão regular, que em inglês seria regular expressions, e o nome abreviado seria regex. Então, através dessa expressão regular, eu consigo definir algum critério. Então, eu recebo a minha string, eu vou varrer a minha string. A partir do momento que eu encontrar uma letra maiúscula, eu vou substituir por nada. Então, ela vai ser removida do texto que eu recebi. E o resultado disso, então, por exemplo, eu tenho aqui o Save Changes in the Editor. Então a letra C ela é cortada, a letra I ela é cortada, a letra T ela é cortada e a letra E ela é cortada também. Restando todas essas letras juntas, todas essas palavras juntas, porém sem essas letras maiúsculas. E aí com isso eu armazeno na minha variável chamada temporária, ou tempo. E eu vou criar uma variável chamada resa de resposta. O que essa resposta vai ter? Eu vou fazer a diferença entre o tamanho da minha string original de entrada menos o temp.length. Então vou fazer a diferença do tamanho de cada string. Então o tamanho, ou seja, quantidade de caracteres, o comprimento dessa string. Então, contando letra por letra, por exemplo, aqui eu tenho S, A em diante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Então, o s.length vai ter 22. Então, o tamanho da minha string é 22, que ela tem 22 letras, 22 caracteres. Menos o temp.length, que é a mesma coisa tirando as letras maiúsculas. Então, 22 menos 1, 2, 3, 4. Então, 22 menos 4 é 18. Então, vai fazer a conta de 22 menos 18. E sempre contando com mais um, que é o que? A primeira palavra, que é minúsculo. Então 4, por exemplo, mais 1 vai me retornar 5. Então eu retorno a minha resposta. Isso é uma forma de fazer. E se eu rodar o código, ele vai fazer algum teste. Nesse momento ele apenas
rodou o código e fez um teste, mas provavelmente porque eu já enviei esse código em algum momento, talvez não esteja lembrando. Mas quando eu aperto em Run Code, ou seja, executar código, ele faz vários testes, ele faz vários cenários de testes onde ele entra com uma entrada pelo input e espera, ele mostra a minha saída e mostra a saída esperada. Então, por exemplo, save changes in the editor, a minha saída retornou 5 e ele esperava que retornasse 5. Então é isso. Então, para resolver esse problema, o que foi pensado para resolver esse problema, o que foi de necessário, é saber sobre as expressões regulares, e uma delas é de A a Z maiúsculo, para eu identificar que naquela string há uma letra maiúscula. Então, foi importante para conseguir chegar a esse critério e conseguir removê-las e depois fazer uma diferença com a string original, contando com mais um. Então, tem a quantidade de palavras que tem lá dentro. Porém, existe também uma outra forma que usa o conceito de arrays, de vetores. O que seriam vetores? Seriam listas de objetos que vão ter um conjunto de elementos. Então eu tenho lá uma lista de objetos que vai ter um conjunto de elementos. Um conjunto de elementos ali dentro. E esse conjunto de elementos, eles vão estar acessíveis através de algum índice ou de alguma posição. Então, cada valor separado por vírgula, então cada um deles vai estar acessível por uma posição, que de modo geral a posição começa em 0. Então, o primeiro elemento vai ser a posição 0. O segundo elemento, posição 1 em diante. E tudo isso vai estar associado a um endereço de memória que vai estar sendo apontado por alguma variável. Por exemplo, modelos. Então, se eu colocar aqui modelos na posição 0, o que eu vou ter de volta é o A. Se eu colocar a posição 1, é o 5. É esse 5 aqui. Então, partindo dessa ideia, eu também posso criar uma resposta dizendo o seguinte. Eu posso criar o seguinte, eu posso pegar o s.split, o s.split, e eu uso a mesma expressão regular para eu identificar as letras maiúsculas de A a Z. As mesmas letras de A a Z, só que a diferença que é o que? A diferença é que pelo método split, ele irá me retornar uma lista de palavras. Ele vai encontrar a palavra que começa com uma letra maiúscula e separar em uma posição. Então, por exemplo, aqui o que ele vai fazer? Save, tudo bem, passou, não tem letra maiúscula. Changes tem uma letra maiúscula, então salva o change, o save em uma posição e o change em outra posição, só que tirando essa letra maiúscula C. Por exemplo, a letra maiúscula C, ele fica save, vírgula, ranges, vírgula, N, porque ele achou o I maiúsculo, então ele remove e bota numa outra posição. Aí vírgula, o T maiúsculo, então fica só o RI, vírgula, achou o E maiúsculo, é só o DITER. Então ele já me retorna uma lista com todas as palavras, já identificadas. Dessa forma eu sei quantas palavras que estão contidas nessa string. Tendo esse critério, essa
expressão regular de A a Z. Então, se eu retornar nessa função o res.length, o que eu vou ter? Eu vou ter o mesmo resultado 5, porque ele vai ter 5 palavras, 5 posições. Processando, aqui está. O mesmo resultado positivo era o que estava sendo aguardado. O que vai mudar é a abordagem que eu usei, que eu posso usar nessas duas soluções que foram ensinadas para mim. Pode ser então tanto pelo método split quanto pelo método replace, que eu também vou utilizar uma expressão regular. O segundo exemplo o segundo problema que é mostrado é o dos números ausentes, que aqui ele vai traduzir como isso, como números ausentes, os missing numbers. Os missing numbers. E aqui ele tem um exemplo que vai usar muito essa questão de vetor e muito chave valor, posição valor, índice valor. Então, por exemplo, ele tem dois vetores inteiros e ele quer que eu determine quais elementos do segundo vetor estão ausentes no primeiro. Então eu tenho esse vetor, essa lista incompleta com 7, 2, 5, 3, 5, 3 e eu tenho a lista completa 7, 2, 5, 4, 6, 3, 5, 3. Então o número que está ausente na lista incompleta é o 4 e o 6. E observando as notas e observações que esse problema dá, ele ajuda no entendimento da solução. Então aqui, se um número aparecer várias vezes nas listas, você deve garantir que a frequência desse número em ambas as listas seja a mesma. Caso contrário, trata-se de um número ausente. Então eu vou comparar. O 7 ocorre uma vez, o 2 ocorre uma vez, o 5 ele ocorre duas vezes, certo? O 5 ele ocorre duas vezes. Então, na lista completa e na incompleta, se ele não for ausente, a quantidade de vezes, a frequência vai ser a mesma. 2 na lista incompleta, duas vezes, e duas vezes na lista completa. Aquele número que a conta não bater, por exemplo, na lista completa eu tenho 4 e o 6 que aparecem uma vez. Já na lista incompleta eles não aparecem nenhuma vez. Então, se essa frequência não bater, achou um número ausente. Tem alguns outros detalhes, mas o principal para trazer o resultado, a observação principal é essa. Tá? Então ele vai receber, então de entrada, o que ele vai receber? Ele vai receber dois arrays, dois vetores, duas listas de objeto do tipo inteiro, por isso que é int. Int é do tipo inteiro. Então eu recebo a lista incompleta, que vai ter n elementos, e a lista completa, a lista original de números, que vai conter n elementos. E a devolução vai ser uma lista do tipo inteiro. E fala matriz, mas foi uma tradução errada. Então, uma lista do tipo inteiro, porque matriz é linha e coluna, então teria mais um colchete aqui. Então é vetor, é lista, e tem somente a linha. E com essas informações em mãos, tem um exemplo aqui. Então, por exemplo, a lista incompleta tem 203, 204, 205, 206, 207, 208, 203, 204, 205 e 206. Aí eu tenho a lista completa com 3 elementos a mais, tá? 13 o tamanho dela, o length dela é 13. Aí 203, 204, 204, 205, 206, 207, 205, 208, 203, 206, 205, 206, 204. Então, a comparação é que 203, ele aparece quantas vezes na lista completa? Vamos dizer assim. 203 ele aparece uma vez e outra vez aqui, duas vezes. Opa, duas vezes. Então, na lista incompleta ele aparece duas vezes? Aparece.
então ele não é um número ausente. O 204, por que ele é um número ausente? Aqui está, na lista incompleta ele aparece 204 uma vez, duas vezes. Na lista completa ele aparece uma vez, duas vezes, três vezes. Três vezes. Então a conta não bate. Na lista completa o 204 aparece três vezes e na lista incompleta aparece duas vezes. Então um saldo de 1 positivo. Então aquele número que não zerar essa quantidade de vezes, para dizer que está igual dos dois lados, ele vai ser o número ausente. É essa a ideia por trás desse problema. E aqui ele fala, para completar essa função, trazer a minha solução dentro da função missing numbers. Então vamos lá, vamos ver se ele deixa eu escrever alguma coisa aqui. Deixa? Então vamos. Beleza, então o que temos aqui é a lista completa e a lista incompleta e a lista completa. Primeiro eu vou criar um vetor, uma lista chamada nova lista. E dentro dessa nova lista, eita, já deu alguma coisa errada, mas é da plataforma, não é o meu computador ou o meu teclado. É na plataforma que deu algum erro, que a mesma coisa aconteceu no outro. Então eu tenho aqui a minha nova lista, e a minha nova lista, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser vazia, ela vai começar nula, vazia, porque ela vai ser importante para fazer o confrontamento, a comparação com as outras listas. Então a primeira coisa que eu posso fazer é varrer a lista completa. Então for índice igual a 1, enquanto esse índice for menor do que a lista completa ponto length, então enquanto ele for menor do que o tamanho da lista completa, façam alguma determinada ação, que aí combina com o enquanto faço, o para faço. Então o índice mais 1. Então faça alguma ação e depois incremente mais 1. Por isso que é o índice mais. Então eu vou fazer eu vou pegar a minha nova lista, na posição, qual a posição? BRR na posição do índice. Então o que acontece? A posição da minha nova lista vai ser o valor 203, 205, 206, vai ser algum desses valores aqui. Então esses valores passam a ser o meu índice. E certo? A minha nova lista, o valor da minha nova lista nessa posição vai ser ela mesma mais 1. Ou seja, eu vou acumulando a quantidade de vezes que aquele número se repete, baseado na lista completa. E se acontecer dessa nova lista, nessa posição não existir algum valor, ela estiver indefinida, essa posição não existe. Então eu posso fazer uma verificação. Se a nova lista na posição da minha lista original, na posição do índice, for igual ou idêntico a indefinido, undefined, certo? Undefined. Se acontecer de ser indefinido, ou seja, a posição ela não existe ainda, então ela recebe 0. Então ela recebe 0. Então inicialmente ela é 0 se ela não existir. Então literalmente na leitura, como se fosse esse exemplo aqui. Então a nova lista na posição da lista do valor da lista original na posição 1 não, é na posição 0, desculpa.
na posição 0, porque a 1 é o segundo elemento. Eu quero começar pelo primeiro, então a posição 0. Na posição 0 vai ser o 203. Então 203 na posição 203 recebe ele mesmo, que se for a primeira vez ele é indefinido, então ele recebe 0. Então 0 mais 1 é 1. Então aconteceu, opa, eu sei que ele aconteceu uma vez, ou 203 aconteceu uma vez. Aí, opa, encontrei ele de novo. Então vai ser o que aqui? Nova lista na posição 203 é 1. Recebe ele mesmo. Ele mesmo é 1. Mais 1, 2. Então eu sei que na lista inteira, baseado na lista completa, por exemplo, o 203 aconteceu 2 vezes. E fazendo essa baseado na lista completa, eu vou ter o número, por exemplo, o próprio 204, 205 e o 206. O 204, baseado na lista original, ele acontece 1, 2, 3 vezes. Então eu já sei na lista completa a quantidade de vezes que o 204 aconteceu. Aconteceu na lista original 3 vezes. Então ele varreu essa lista original e encontrou a posição 204 3 vezes. Ela achou aqui, contou 0 mais 1. Quer dizer, aqui, né? 0 mais 1, então aconteceu uma vez. Ele encontrou de novo. 1 mais 1, 2. Cheguei no final. Posição 204, aconteceu 2 vezes, então aconteceu de novo, mais uma vez. Então, na lista completa aconteceu 3 vezes. E aí eu preciso confrontar isso na minha lista com a minha lista incompleta. Então eu faço um outro for de índice Z, chamado de índice Z, começando na posição 0, ou seja, do começo. Enquanto o índice Z for menor do que a lista incompleta, ponto length, ou seja, o tamanho da lista incompleta, ou seja, eu vou varrer a minha lista incompleta inteira e incrementar o meu índice em mais 1. E aí eu faço a seguinte atribuição. Eu recebo a minha nova lista, porém na posição, quer dizer, com base na lista incompleta. Então, a lista incompleta na posição do índice. Então, na posição, considerando a lista incompleta, pego o primeiro item, é o 203. Ele vai dar certo, tudo bem, ele não é um número ausente. Mas o próximo já é o 204. Então, ele vai armazenar aqui o seguinte: o valor dessa nova lista na posição com base na lista incompleta no índice Z. Então ele vai pegar o que? É índice Z, isso. Então ele vai pegar a nova lista na posição 204, recebe ela mesma, ou seja, o valor da lista, o valor do item da lista na posição 204. Nesse momento. Então, por exemplo, com base no for anterior, eu sei que o número 204 acontece 3 vezes. Então eu tenho 3. Então, na posição da nova lista, na posição 204, eu tenho o valor 3. 3. Na lista completa ele aparece 3 vezes. Aí eu diminuo menos 1, porque eu sei, opa, eu estou procurando o número 204. Achei ele. Então eu não sei quantas vezes ele aconteceu, mas uma vez eu já achei ele. Então já diminui essa quantidade de vezes que tem que verificar, porque eu já sei que ele aconteceu pelo menos uma vez. Aí se eu encontrar ele de novo, eu vou diminuir mais 1. E se eu encontrar ele de novo, vou diminuir mais 1. E aí, se ele for um número ausente, ele vai terminar positivo. Por exemplo, 1. Que é o próprio exemplo. Na lista original, 204, ele ocorre 3 vezes. Na lista incompleta, ele ocorre 2. Então, 3 vezes. Certo? 3. Aí, menos 1, 2, menos 1, 1.
Então tem uma frequência a mais. A lista completa ela tem esse número na lista completa tem uma frequência a mais do que na lista incompleta. Então ele é um número ausente. Então eu já tenho a associação, a chave, o número 204 aconteceu, ficou faltando acontecer uma vez. Acontecer mais uma vez. E aí o que eu vou retornar? Return array. Eu vou retornar um vetor. Ponto map. Então no ponto map o que eu estou fazendo? Eu estou mapeando uma nova sequência. Então com base na lista que eu vou passar aqui. Então baseado na lista que eu vou passar, eu vou mapear todos os elementos onde o valor seja diferente de zero. Então eu posso criar uma função aqui embaixo, function chamado map. O map ele vai receber o valor, o index e o vetor. Então dessa forma eu verifico o valor, ele é diferente de zero, ou seja, é um número ausente, o número de repetições dele, o número de frequência dele é diferente de zero. Se sim, retorna o índice. Então ele vai literalmente me voltar o número 204, por exemplo, naquele exemplo. Então ele já é um número ausente. E depois eu faço um filtro selecionando exatamente os valores não nulos. Então passo uma função chamada filter também, igualzinho. E eu faço eu defino essa função aqui embaixo. E só que o critério é diferente. Se o valor ele é maior do que zero, 1, por exemplo, do 204. 1 é maior do que zero, então me volta o 204. Então eu estou filtrando pelos não nulos e pelos não negativos, vamos dizer assim. Então primeiro eu verifico aqueles que é diferente de zero, ou seja, que tenha uma quantidade de vezes de repetição ali faltando em relação à lista original e que seja maior do que zero. Será que esse código vai funcionar? Vamos ver. Houve algum erro. Isso não era para acontecer. Vamos ver. Aqui. New array. Se eu não coloco um new, eu não estou criando uma nova lista. Certo? Qual que é o problema aqui? New array. New. Aqui está a grande confusão. Não é new array, é nova lista, porque é ela que eu estou querendo retornar. Eu estava apenas testando essa possibilidade. E se eu colocasse uma lista nova, um objeto novo, o que será que ele iria retornar? Então eu percebi que quem eu estou querendo retornar não é uma lista qualquer, é a lista que eu preenchi, que eu fiz toda essa verificação em relação à lista completa e à lista incompleta. Então é ela que eu vou criar uma nova sequência, filtrando pelos valores diferentes de zero, ou seja, aqueles que a frequência não bateu com a lista original, e depois filtrando pelos não nulos, os não negativos. E se eu executar o código novamente, não era para acontecer isso. Filters not defined. Porque eu errei aqui, ó. Eu esqueci de renomear essa segunda função. Então todas as linhas importam, cada pedaço do código importa. Se o nome está escrito diferente, isso faz diferença.
Então aqui está os testes que foram feitos e os resultados. Então só um comentário aqui, eu coloquei como new array porque eu posso ter confundido com o termo nova lista. Então às vezes eu faço essa confusão mental entre português e inglês e posso fazer essas bagunças, mas foi visto a tempo que era a nova lista, a lista que eu criei aqui em cima. Então, executando esse código, eu retorno o resultado que ele pede, que ele precisa. Então, usando as duas listas de entrada desses tamanhos, eu consegui verificar que o número 204, 205 e 206 são os números faltantes na lista incompleta, que era o que ele esperava. E no segundo caso também, a mesma coisa. Ele pega uma lista diferente, mas o que ele esperava que fossem os números ausentes eram o 3, o 7, o 8, o 10 e o 12. E são exatamente esses números que são retornados. Então era isso que eu queria demonstrar. E é isso. Um abraço, muito obrigado pelo espaço. Era isso que eu gostaria de demonstrar. Era esse complemento que eu queria fazer em relação à página e ao conteúdo como um todo do curso de Algoritmos e Lógica, parte 1, do professor Clayson, na plataforma Udemy. E finalizando e reforçando que esta página, todo esse estilo, esse CSS, toda essa interação de troca de conteúdo de maneira dinâmica, foi feito em JavaScript, HTML e CSS. Algumas coisas, como vocês podem observar, foram mostradas durante o curso. Como que cria uma variável em JavaScript, é var, mas também pode ser let, pode ser constant, constante. Então algumas coisas foram passadas em aula, mas algumas outras coisas, algumas outras interações foram feitas com conhecimento prévio meu e algumas pesquisas para complementar as necessidades para fazer essa página completa. Então, as declarações, esse prompt, o parse int para fazer essa conversão de uma string para inteiro, o uso das estruturas if else, do C e do C não, o próprio escolha, que seria esse switch case, switch, operação case. Então eu utilizei alguns conhecimentos que foram passados em aulas e mesclei com os conhecimentos prévios e algumas pesquisas foram necessárias para completar essa interação. Era isto, muito obrigado.